saudar bem-vindo todas as autoridades, bem-vindas aqui na nossa casa, as pessoas que já trabalham no fórum. E hoje daremos início ao evento Desafios do Emprego, Agenda de Ações, organizado pelo Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, jornalista Roberto Marinho. Vou transmitir o que há de melhor aqui no pensamento do Fórum, seus objetivos, que é o discurso feito para mim pela Geise. Apenas estou lendo, porque me cumpre essa obrigação e eu concordo plenamente com tudo que ela bolou e escreveu aqui. O objetivo do encontro de hoje é dar prosseguimento às atividades iniciadas no primeiro semestre deste ano, com a série de encontros realizados no plenário e na Casa Firjan, e que foram chamados de Desafios de Emprego. Nesses encontros, o Fórum de Desenvolvimento do Rio mobilizou as instituições que o compõem e, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Relações Internacionais, apresentou os números, abordou as políticas públicas federal, estadual e municipais de emprego e renda, abordou os setores emergentes da economia fluminense e os cenários para os próximos anos. Esses dados foram reunidos e serviram de base para um workshop na Casa Firjan, em que diretores de entidades, professores, membros do governo e empresários compartilharam ideias e construíram uma visão comum sobre o Estado do Rio de Janeiro e o futuro que ora podemos nos encarregar de construir. Uma das atividades desse workshop, que teve início com o desafio de sairmos da ilha para ver a ilha, parafraseando Saramago, foi o de divulgar para o grupo quanto cada um estava disposto a dar de sua potência nas ações desenhadas. Foi impressionante o retorno das sinergias criadas e a certeza de que o Estado do Rio de Janeiro tem todas as ferramentas e capacidades, ou diria quase todas as ferramentas e capacidades, para superar esse momento que atravessamos. Eu digo quase todas porque ainda nós precisamos de outras ferramentas. Uma delas é um reconhecimento mais forte do governo federal sobre as nossas necessidades e os nossos anseios, porque quando eu vislumbro o governo federal e os estados e o município, parece que nós somos dois países. Um país que está ali em Brasília, que tem representantes espalhados, que se dão bem, tem um salário elevado, não tem atraso de salário, não tem problema nenhum. Outro país, nós fomos aí atravancados, procurando livros. Reconhecendo esse potencial, estabelecer um ambiente em que possamos criar juntos o futuro que desejamos. Precisamos firmar um pacto que seja capaz de transformar muros em pontes, que reúna o que já fizemos, o que já fazemos, em uma plataforma que seja acessível à população. Um pacto que faça emergir a cooperação. Afinal, se agora podemos ver a ilha, é porque reconhecemos que estamos no mesmo barco, e eu vou torcer para que esse barco não afunde, né? Que ele continue navegando. E ele precisa nos levar de volta para trabalharmos pela reconstrução do Rio de Janeiro. É o que a sociedade espera de nós. E melhor, é o que podemos fazer por ela, na medida em que conseguimos nos enxergar. Eu sou engenheiro, me formei em 78, e nunca vi uma situação tão ruim no Estado com relação à oportunidade que não tem. Um dia desse nós estávamos aqui comemorando o aniversário, 85 anos do CREA, e eu estava falando que não sei como é que uma pessoa hoje, é muita vocação, mais do que no nosso tempo, pode ter vocação para ser engenheiro, se o horizonte para eles não tem. Tem horizonte para funcionário público, tem horizonte talvez até para político, tem outros horizontes aí, mas para engenharia, porque nós não tem nada para fazer. Imagina esse estado aí que estava cheio de obras, de repente nós não temos nada, nem estaleiros funcionando e outras engenharias que deviam estar ativas não estão. Então, a gente precisa realmente cooperar, ter uma cooperação grande e uma inspiração para buscarmos soluções para esse imbróglio que se meteu o nosso país e o nosso estado. Afinal, como eu disse, se agora podemos repetir, ver a ilha, porque estamos no mesmo barco. De fato, nós estamos no mesmo barco mesmo. Das diversas ações sugeridas e que compõem uma matriz de desafios compartilhados,
entre esses atores, vamos partir para a construção de uma governança. A ideia, depois de uma breve apresentação dos caminhos que nos trouxeram até aqui, é que os senhores e senhoras possam levar de volta às suas instituições o que hoje aqui propomos e que não esperemos nem mais um minuto, vamos dizer mais um pouquinho de tempo, não esperemos mais tanto tempo, que um minuto já passou, para começar a transformação. Sejam todos muito bem-vindos e que essa seja mais uma manhã inspiradora para todos nós. E eu sou aqui o menos ilustre, porque eu vim aqui aprender. Vocês já estão fazendo isso há bastante tempo. Eu resolvi também ser um desses que quer colaborar, né? A ficha caiu, vou fazer minha parte para não dizerem que eu fiquei quieto, não fiz nada, quando mais precisamos de todos juntos para construirmos um Estado do Rio melhor. Que Deus nos ajude, nos abençoe, que sejamos muito felizes e que saiamos daqui com alguma ideia e com algum objetivo que possa ser praticado. As utopias temos que limpar e deixar de lado e procurar alguma coisa que realmente possa ser aplicável e possa prosperar e dar frutos. Muito obrigado, bem-vindos. Obrigado, deputado Samuel Malafaia. Eu preparei a apresentação fazendo um resgate de tudo que a gente discutiu, dos principais dados que a gente levantou nos 4 seminários e depois no trabalho da Casa Firjan. Temos a equipe brilhante aqui que desenhou uma metodologia que tornou possível que em um dia a gente mergulhasse nos problemas e tentasse buscar de que forma cada instituição, cada representante de instituição pudesse trabalhar juntos. E agora a ideia é devolver para vocês esse conteúdo e uma proposta de agenda de trabalho. Pode passar. Tem como apagar, beleza. Vai ser apagado, na verdade. Eu não sei onde apaga, mas essa era a combinação. Pronto, agora ficou bonito. O primeiro encontro que a gente fez foi na semana que a gente comemora o Dia Internacional do Trabalho, no dia 29 de abril. A gente trouxe representantes para falar sobre o panorama e as perspectivas do emprego no estado do Rio de Janeiro. Então a gente tinha o IFEC, o IBGE, falando de dados importantes. E o que ficou claro, né, e apresentado lá foi que a taxa de desemprego no estado do Rio é a maior do Brasil. A gente fica ali flutuando entre último, penúltimo, antepenúltimo, mas assim, estamos bem atrás em relação a isso. E naquele momento, a apresentação foi em abril, a gente atingiu 11,8% da população, em 2018, na verdade. O número ultrapassa a taxa nacional, que é de 11,6%. O Rio é o estado que mais perdeu postos de trabalho e continua estagnado com a economia decrescendo. A subutilização de mão de obra, que registrava 642 mil pessoas em 2014, saltou para 1,7 milhão no quarto trimestre de 2018. Eles explicaram naquela ocasião o que é isso, que é a subutilização de mão de obra. É o fato das pessoas que podem trabalhar, que têm capacidade, ficarem em casa, quer dizer, a gente está ou fazerem bicos ou fazerem trabalhos informais. Então, quanto isso gera de negativo também, porque são pessoas que têm a contribuir e não têm possibilidade de fazer. E o desalento chegou a 85 mil pessoas no estado, pessoas que desistiram de buscar emprego porque não estão encontrando, porque não tem dinheiro para pagar passagem para ir numa entrevista, não tem dinheiro para ir lá no Cine e saber se tem alguma oportunidade esperando por ela. Pode passar. O IFEC trouxe alguns importantes dados, né, cruzando com a questão do impacto social que o desemprego gera na sociedade, mostrando que ele atinge muito mais os jovens e as mulheres negras. E essas mulheres negras e jovens com idade entre 14 e 17 anos são as que sofrem as maiores consequências e que normalmente são mães e já começam aí no processo de chefiar famílias. Entre 2012 e 2018, o número de menores de idade sem emprego cresceu de forma acelerada, alcançando a taxa de 60%. E entre os jovens de 18 a 24 anos, o desemprego atingiu 32,2% em 2018. Esse é um dos temas muito importantes que já existem, inclusive foram lançados alguns projetos. Depois a Ana vai poder falar um pouquinho mais para a gente sobre como o Estado está se organizando para atacar essa questão, mas é algo que chama a atenção de todos e que precisa de uma ação compartilhada do grupo, né, de todas as instituições.
No último trimestre, a taxa de desemprego foi 17,8% para as mulheres e 12,4% para os homens. Mais de 40% dos lares são chefiados hoje por mulheres, e dessas quase 60% estão vivendo entre a pobreza e a pobreza extrema, com rendimentos familiares entre R$100 e R$350. O que é fato, assim, é que são mulheres que precisam sustentar suas famílias e elas recebem o mínimo, salário mínimo, tem um emprego informal muitas vezes, mas são elas que estão aí sendo uma, assim, dentre toda a população precisam ser vistas. Pode passar. O Rio foi o estado mais afetado pela crise, logicamente, todos nós sentimos isso, né? O piso regional do estado está acima do normal, e aí eram questões que foram colocadas por essas instituições, são temas para serem debatidos, e são debatidos, na verdade, no parlamento todo ano. A questão do alto custo do trabalho aumentou a informalidade. Entre 2012 e 2018, ela cresceu quase 20%, enquanto no Brasil cresceu 7%. E as cidades que receberam incentivos fiscais, nas cidades que receberam, houve a geração de mais de 88 mil postos de trabalho, uma renda média que cresceu quase o dobro da renda média do restante do estado. E aí era uma questão também de fortalecer essa questão de que houve uma mudança que os dados apontam com a questão dos incentivos nas diversas regiões do estado ao longo do tempo, incentivos esses que ficaram sob júdice, né, e foram questionados por conta de alguns desvios que ocorreram. Mas que ainda assim eles se tornam importantes e pauta para uma discussão mais aprofundada a respeito desse retorno. Pode passar. Descolamento entre o emprego nas regiões e a oferta de cursos. Isso foi um dado trazido por um estudo da professora Renata Lahoveri, do Instituto de Economia da UFRJ, mostrando que os setores da economia mais relevantes e onde eles estavam localizados nos arranjos produtivos locais, não tinha, nesses arranjos produtivos locais, a oferta de cursos para capacitar a mão de obra para esses núcleos. Então, ela cita, por exemplo, a questão do óleo e gás. Na região de Macaé e Campos, você não tem oferta de cursos para engenheiros de petróleo, no montante necessário para poder fazer com que as pessoas daquela região sejam beneficiadas, possam estudar e trabalhar nesses setores. Elas acabam vindo para o Rio de Janeiro, onde há uma concentração maior de oferta, e aí não voltam para a sua cidade e não contribuem, não fixam no local. No setor metal mecânico, as indústrias do polo automotivo, né, observou uma demanda por capacitação expressiva, com oferta concentrada no Rio e região metropolitana. Metalurgia, mesma coisa. Você não tinha cursos de engenharia e metalurgia no Centro-Sul Fluminense. Então, uma necessidade, um chamamento para se pensar de forma mais articulada, quando a gente traz uma universidade para uma região, que cursos essa universidade precisa, de fato, oferecer em contato, em comunicação com o setor produtivo local. Pode passar. No dia 3 de maio, a gente reuniu o governo federal, estadual e os municipais para falar sobre as políticas públicas de emprego e renda. Foi um ponto interessante, porque é uma oportunidade também do Ministério da Economia apresentar as mudanças que ocorreram, né, com a fusão com o Ministério do Trabalho e de que forma eles estavam trabalhando agora, quais eram os canais e os caminhos a se tocar. Pode passar. Em termos de ações estaduais, foram apontadas assim, a necessidade de articular executivo, legislativo e municípios. Quer dizer, ninguém sozinho consegue fazer nada, é preciso que as mãos estejam juntas e o foco seja um só. O desenvolvimento dos arranjos produtivos locais devem levar em conta as vocações regionais. Isso é um ponto fundamental, quer dizer, o mapeamento só desses arranjos ainda não torna esses arranjos de fato produtivos, porque falta encadeamento. Isso foi um dado também apresentado pelo economista Bruno Sobral ontem na CPI da crise fiscal, né? Quer dizer, como a gente tem potenciais esvaziados porque não estão articulados internamente. A necessidade de criar um ambiente de negócios favorável e que não adianta trazer cursos e fazer ações sem primeiro ter um mapeamento das necessidades. Isso é um ponto muito interessante, né? Que a necessidade da gente mudar a perspectiva do setor público de uma postura ofertista apenas, mas para uma postura de tentar identificar quais são os gargalos e atuar em cima dos problemas reais, né? E ouvindo mais a sociedade e as empresas. Pode passar.
No dia 10 de maio, né, a gente tem no fórum todas as instituições do Sistema S, então era uma necessidade de trazê-las também para falar sobre a questão da capacitação e do papel do Sistema S na geração de emprego e renda. O Sistema S está sofrendo aí forte questionamento, ataque, enfim, está mudando aí uma série de regras. E quais são as boas práticas que a gente já tinha identificadas nas universidades públicas, privadas e vindas da sociedade civil organizada. Que movimentos já acontecem na sociedade no estado do Rio de Janeiro, que apontam para uma formação focada, enfim, o que está dando certo no estado que a gente precisa ver e reconhecer. Pode passar. Se levantou, logicamente, essa questão de que os cortes impactam na qualificação. O Sistema S é formado por 9 instituições que se dedicam principalmente ao ensino profissionalizante, utilizando os repasses feitos pelo governo. A possibilidade de corte de 40% nas alíquotas de contribuição das entidades pode reduzir ainda mais o número de vagas, e o Rio ocupa 5 anos a primeira colocação no ranking nacional de perda de postos de trabalho. Então, assim, quanto também atacar a qualificação e a capacitação numa estrutura que a gente entende que precisa sim ter um maior diálogo com a sociedade, precisa sim estar correndo mais junto das demandas e atendendo de forma mais focada o que o Estado também está identificando como questão, mas cortar simplesmente pode ser só mais uma pá, que a gente só mais uma terrinha lá que entra para nos enterrar mais um pouquinho. E levantou-se ali naquele momento, em maio, que caso esse corte de fato aconteça, vão ser 134 mil alunos a menos, com a redução de 786 mil atendimentos em cursos e ações de educação profissional, além do fechamento de postos de trabalho, desses professores, né, e instrutores de trabalho, unidades escolares e polos de educação à distância. Pode passar. Foi mostrada então a queda nos cursos, né, de 2015 para 2018, de matrículas abertas por conta já de ajustes que começaram a ocorrer ainda antes dos cortes. Pode passar. Em relação, por exemplo, à TI, você tem aí foram falados também de déficits que já se apontavam, necessidades de formação, de que forma as cooperativas que, por exemplo, de transporte precisavam ser qualificadas, e aí foram vários temas. Essas apresentações todas estão disponíveis no nosso site, depois e podem ser acessadas pelo grupo, né? Mas um ponto importante da gente pensar aqui é que pelo menos 65 municípios não têm nenhuma oferta significativa de educação presencial. O trabalho é muito à distância, na verdade, também nesse dia o pessoal do Polo CEDERJ fez uma apresentação mostrando que a educação à distância no estado do Rio de Janeiro, ela cumpre uma função fundamental, que é de chegar a municípios que não têm nenhum prédio, nenhuma oferta possível, e na verdade quem está formando hoje a maior parte da população são esses polos de educação à distância do CEDERJ e CCERJ. E aí a gente falava da possibilidade de trabalhar em conjunto e também de somar forças nessa capacidade que a gente já possui instalada nas instituições. Então, era uma forma de mostrar como Estado e sociedade, Sistema S, tem possibilidades juntos de trabalhar. Pode passar. Aqui é uma apresentação de cada um dos S's, né, que se apresentaram lá e como eles se apresentaram. Pode passar rapidamente. E no dia 17 de maio a gente falou, também a gente precisa falar, né, do futuro e de quais são os setores que hoje são setores emergentes na economia fluminense, falando sobre desenvolvimento regional para a construção de uma estratégia de emprego e renda. Quer dizer, da necessidade de termos formação, o que temos de formação, o que temos de dados, os dados são preocupantes, mas é preciso também falar de cenários futuros e como a gente pode se posicionar. E aí foram apresentados dados em relação ao setor de saúde, né, evolução dos estabelecimentos do setor farmacêutico no Brasil e no Rio. O Rio já foi o segundo maior polo, mas a gente ainda tem 57% aqui no nosso estado. Em 97, a participação no número de estabelecimentos do setor farmacêutico correspondia a quase 21% e passou a corresponder a 12% por conta de um trabalho de incentivos fiscais promovido por vários estados que puxaram essa indústria para outras regiões.
Aí falou-se do estado de Goiás, que saiu de 3,5% para 11%. E de 95 para cá, o emprego no setor farmacêutico cresceu 60% no Brasil e houve uma queda de 43%. Quer dizer, um deslocamento dessa indústria que tem um potencial muito grande, porque aqui a gente tem a Fiocruz, aqui a gente tem outros grandes centros produtores, né, de conhecimento nessa área. Reunimos aqui uma inteligência importante nesse setor, mas que por conta de uma visão estratégica de outros estados está se deslocando para outras regiões. E que o Rio de Janeiro já tinha quase 21% dos empregos no setor em 97, agora tem menos de 8%, né? Quem ganhou foi Goiás. Então, assim, a gente está exportando não só mão de obra, mas também essas indústrias estão se deslocando de região. E aí um alerta também do que pode ser feito para que a gente possa fazer com que isso se fixe no estado. Pode passar? Porto do Açu também fez uma apresentação e mostrou, né, o que eles estão, como é que as empresas localizadas lá estão trabalhando, quantos mil trabalhadores estão mobilizados naquela região, o que é o potencial de geração de energia e de outras frentes que estão se abrindo no porto, que é uma área estratégica logística fundamental que a gente precisa também ficar de olho e pensar como ele é indutor de desenvolvimento para aquela região norte-noroeste. Pode passar? O pessoal do IBP fez uma apresentação, IBP não, acho que foi a Feijão, sobre óleo e gás, né, qual o potencial de investimentos. A gente tem aí um novo momento, uma nova janela se abrindo em relação a esse setor de óleo e gás, e é necessário que a gente tenha bastante calma nessa hora, porque apesar dos números melhorarem e a gente perceber já um impacto na arrecadação do Estado, ainda há muito o que se fazer, e a gente precisa também ter como visão que o óleo e gás, o óleo, na verdade, é uma energia que está em queda e que a transição energética precisa ser também feita com esses recursos do setor de óleo e gás. Então, é uma visão do próprio setor de energia, do IBP, mas a gente precisa também trabalhar em termos de Estado para criar essa infraestrutura e fazer com que essa transição ocorra, né? que os investimentos em cima dessa transição aconteçam. Então, tem aí uma demanda por geração de empregos altamente qualificados, uma média salarial enorme, e aí a gente tem aí uma galera que vai voltar, mas a gente precisa também formar mais gente para estar nesse momento, né? Pode passar? Também apresentamos aqui uma governança que está sendo criada para um cluster de defesa, né, e o polo do mar. O Almirante Edésio esteve aqui com a gente e mostrou, né, qual é o potencial do Rio de Janeiro já instalado de estaleiros, bases, arsenais, toda a indústria de fabricação de nave-peças e equipamentos marítimos, e de que forma o setor de defesa pode fazer uso dessa infraestrutura instalada para poder construir outras embarcações e aproveitar esse momento em que o investimento está chegando. Né? Então, como trazer também todos esses atores numa indústria que está hoje quase que parada, para também conversar, dialogar com o setor de defesa, que se abre agora para ser um ator participante e estruturante desse cluster. E aí, assim, com toda a organização já típica do setor militar, né, como eles estão trabalhando essa articulação em nível federal, mobilizando também a bancada federal do Estado do Rio de Janeiro a conhecer a Ingeprom e como essas empresas estão instaladas e desenvolvendo seus navios, etc. Mas também em nível estadual, a frente foi reaberta a frente de defesa da indústria naval, e a gente precisa ter uma participação mais próxima até para poder enxergar esses movimentos que estão acontecendo. Pode passar. Tivemos aqui também a presença do cluster automotivo, que falou sobre de que forma as 5 maiores montadoras localizadas nesse cluster, né, atuam localmente, gerando mais de 8 mil empregos diretos, 3 mil indiretos e produzindo 479 mil veículos,
ficando no 4º lugar no ranking nacional de produção. E a missão do cluster, né, é de promover a colaboração entre as empresas da região e aumentar a competitividade do mercado nacional. Eles participaram no dia lá das discussões na Casa Firjan. Foi bastante interessante ter a visão deles e o potencial que eles trazem. Registrando aqui a chegada do secretário de Desenvolvimento, Dr. Lucas Cristão. Pode passar? Já está acabando aqui. Pode passar. Aí apresentaram alguns gargalos, falaram do que precisa ser mudado em relação à energia, transporte. Pode passar. A gente teve uma apresentação bastante interessante do professor falando sobre da Fundação Dom Cabral, mostrando os cenários que precisa ser feito, né, e como a gente pode trabalhar essa questão da tecnologia e da educação como pontos mola propulsora, na verdade, para gerar emprego e renda. E falando também dos APLs, dos clusters que a gente já tem. Pode passar. E o cenário do Rio de Janeiro, né? A gente possui 43 instituições científicas e tecnológicas, 10 universidades estaduais, 7 universidades federais, 147 cursos de graduação, e como que isso pode ser uma questão competitiva. Pode passar. Essas são cenas aí do nosso workshop. Pode passar. A gente definiu eixos de ação e foram trabalhados grupos focados nesses eixos. Alinhamento da oferta e demanda, articulação para o estímulo à inovação, empreendedorismo, arranjos produtivos locais e cadeias produtivas e atração de novos investimentos. Cada um desses temas virou tema de uma mesa e representantes que estiveram presentes lá de 40 instituições puderam atuar olhando sob essa perspectiva e esses desafios, o que precisava ser feito, o que podia ser feito com o que a gente já tem no estado do Rio. Pode passar. Foram desenhadas visões para o desafio do emprego, né, a criação de um observatório ocupacional e articulando empresas e instituições, a sinergia acessível à população, portal de trabalho e capacitação profissional, o Rio de Janeiro se posicionar como um polo de inovação, um hub de desenvolvimento e inovação no interior para a metrópole, e a questão da necessidade de criar um ecossistema articulado e oportunidades para os empreendedores, a estruturação dos arranjos produtivos de inovação, que aí na verdade era uma renomeação para os arranjos produtivos locais, tentando trazer essa potência da inovação para esses arranjos, e a melhora nos indicadores socioeconômicos. Pode passar? Esses foram os atores e como eles se colocaram em cada um desses temas. A gente teve uma participação grande do Sistema S, o Laranjinha ali, atuando em todos os temas colocados. Isso é a contribuição dos designers que facilitam que a gente consiga ver de fato os desafios. Pode passar? O contexto e as dores, e aí essa apresentação vai ficar disponível para vocês poderem capturar também cada um desses temas e como eles se organizaram. Pode passar? A gente criou uma visão compartilhada, que foram várias visões compartilhadas, né? Uma plataforma única de ofertas de capacitação e vagas de emprego. Pode passar? Planejamento integrado dos programas de ensino, como que as instituições podem se articular para pensar as suas ofertas e tentar articular uma com a outra. Pode passar? Observatório do Trabalho, a necessidade de pegar, por exemplo, uma estrutura já consolidada, que é o CETERJ, e levar ele a um nível estratégico para que essas informações que chegam até o Conselho possam ser compartilhadas e se pensar a partir dessas informações. Pode passar? E a questão da inovação, que a gente já tinha apontado. Seguinte. Fortalecimento da imagem do Rio como um ambiente de negócios, que é algo que todo mundo sente uma necessidade enorme de fazer acontecer. E em cima de todas essas visões, o que a gente definiu, pode passar, o Hub de Inovação no Trabalho, que era a possibilidade de colocar tudo isso num espaço físico que pudesse ser visualizado por essas pessoas, por quem está buscando emprego, por quem está pensando em novas formas de trabalhar. E aí a gente, em cima de todas essas propostas e todos esses grupos de trabalho que poderiam se formar, porque a gente tem as pessoas para formar esses grupos, a gente
definiu focar num objetivo que é controlável e é possível, né, de criar uma plataforma única de ofertas de capacitação e vagas de emprego, que se chamaria Qualifica RJ, dentro até aproveitando já um desenho de uma política que já está sendo encaminhada, que está se buscando recursos em Brasília também para potencializar. A gente fez uma apresentação do Qualifica, mas esse Qualifica é um guarda-chuva maior. E nele a gente vai precisar, então, reunir as instituições para poder desenhar essa plataforma e colocar todo mundo lá dentro a funcionar. E todos esses desafios que a gente foi apontando e desenhando a partir da participação de vocês, eles vão estar aqui, vão ser também, com a governança montada, passíveis da gente estar fortalecendo para ver se no final da história a gente consegue chegar a movimentos que cada um dessas identidades puderam nos trazer. Pode passar. E como é que a gente vai fazer isso, né? Porque é aquela coisa, beleza, a ideia está aí, vamos criar a plataforma, como é que a gente começa? Então a ideia é a gente formar um GT da plataforma digital. Todas as instituições de vocês vão receber um ofício da presidência da Alerj, assinada também pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para que possam indicar representantes técnicos para atuar nesse foco da construção da plataforma digital. E a data da reunião já está aí, 24 de novembro, como proposta para a gente poder... Setembro, desculpa. Já está aí como proposta para a gente começar a trabalhar. Essa primeira reunião vai ser para definir o cronograma de ações e a gente já começar a trabalhar especificamente sobre o que precisa ser feito em termos técnicos. E um outro movimento, que é a apresentação dessa agenda de ações, que vai ser definida no dia 24, e a assinatura do Pacto do Estado do Rio de Janeiro, com a presença dos presidentes, entidades, reitores, Alerj, e a ideia de estarmos todos juntos para dizer que agora temos um plano de trabalho sobre o qual todos podemos participar. Então, essa é a nossa agenda e a nossa proposta. Eu vou passar a palavra aqui, pedindo licença ao deputado Samuel Malafaia, para só fazer convidando o secretário Lucas Tristão, para que ele possa dar uma palavra aqui para a gente. E aí, depois a gente vai conversar aqui com vocês e ouvir um pouco do que vocês... Se vocês se sentiram contemplados com tudo que dessa rápida apresentação e dessa síntese, no esforço compartilhado aqui, conjunto que a gente fez, se a gente consegue, de fato, partir para os próximos passos. Secretário. Bom dia a todos, bom dia, deputado Malafaia. Obrigado, Geisa, obrigado, Ana Ash, na pessoa de quem cumprimenta todos os presentes. Queria dizer que a função do poder público, a gente não cria emprego, né? A gente, na verdade, tem a missão de ouvir a iniciativa privada, de ouvir os trabalhadores, de ouvir a população, ouvir os seus problemas, ouvir as suas lamúrias e, a partir delas, criar soluções, a partir delas, criar meios para atingirmos os objetivos da República estampados na Constituição Federal, do Plano de Emprego, erradicação da pobreza, diminuição das desigualdades sociais. E aqui no Rio de Janeiro não é diferente. As desigualdades sociais são gritantes, né? Em cada cartão de visitas, em cada cartão postal do Rio de Janeiro, você tem ali a área nobre da Zona Sul e logo atrás uma comunidade, uma favela, onde vivem milhares de brasileiros, milhares de cariocas e que se encontram numa situação completamente distinta daqueles que moram ali na orla. O nosso trabalho, parabenizo o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico, capitaneado pela Geisa, que tem demonstrado uma grande parceria conosco no Poder Executivo. Parabenizo também o trabalho do Parlamento, que tem se mostrado sempre afeto à questão, a procurar uma solução para o desemprego no Estado do Rio de Janeiro. E temos um diálogo constante. A nossa missão é criar um arranjo produtivo local, um ambiente negocial propício à atração de investimentos. Eu vou ser bem breve, porque, na verdade, a mensagem que nós devemos passar aqui é de que no Rio de Janeiro existe mão de obra qualificada, existem pessoas bem intencionadas, existem pessoas boas. O Rio de Janeiro ocupa a segunda posição no cenário nacional, no Doing Business, naquele índice Doing Business. O Rio de Janeiro é o segundo colocado na questão
de pessoas qualificadas. Temos, então, uma mão de obra altamente qualificada que atualmente tem sido exportada para outros estados, principalmente para São Paulo, para Minas Gerais, para a região sul, para Brasília, para o Nordeste. Então, o que nós precisamos, temos investidores dispostos a aportar aqui o seu capital, a criar aqui novos arranjos produtivos, na ciência e tecnologia, na inovação social, no empreendedorismo diverso. O que nos falta são projetos. Então, todo o nosso esforço deve ser dirigido a buscar o que impede hoje o Rio de Janeiro de abarcar novos projetos, de abarcar novas ideias, de financiar novas iniciativas dos empresários, do capital estrangeiro, do capital nacional, de onde quer que ele venha. Devemos aqui tratar da segurança jurídica necessária para o aporte de capitais. Não é possível que, e aqui eu acredito que o parlamento vai debater muito isso ainda, um segmento como, por exemplo, o segmento do óleo e gás, que hoje já corresponde a 30% do nosso estado, ainda estamos discutindo sobre a revogação ou não do repeto que foi estadualizado por meio de um decreto no começo do ano passado. Não é possível que nós queremos taxar ainda mais um segmento que dá certo no Rio de Janeiro. Então nós vamos apertar a situação da iniciativa privada até que ela comece a dar errado. Quando ela começar a dar errado, não, agora está na hora de recuar. Mas aí na hora de recuar já está tarde. Não adianta mais. Então, essa é a nossa função, descobrir os gargalos. Temos tido uma ampla conversa com o cluster automotivo, temos buscado novas indústrias ali para a região do Sul Fluminense, temos conversas mantidas já inclusive com a Tesla, para trazer uma fábrica, já que o Rio de Janeiro pode ser a referência do cluster automotivo no Brasil, e também da energia, porque não combinar as duas coisas e nos tornarmos referência na energia sustentável, na energia renovável, e trazermos mais uma fábrica de carros elétricos aqui para o estado do Rio de Janeiro. Mas para isso precisamos de uma nova matriz energética, da redistribuição de energia. Acho que foi suscitado aqui, quando eu cheguei já estava no painel, a inconsistência da distribuição energética. Isso tudo por conta de uma regulação incompetente da ANEEL. Ainda essa semana, semana que vem, vamos firmar um convênio com a ANEEL para entregar mais competência, inclusive com a descentralização de recursos da ANEEL para a Genersa, para que o Estado possua um maior protagonismo, uma maior relevância na fiscalização das concessionárias de energia, porque só assim nós vamos conseguir evoluir. Porque hoje acontecem picos de energia constantes, e os parques fabris, sejam do cluster automotivo, ou da indústria química aqui da região metropolitana, ou da indústria têxtil lá de Friburgo, ou da indústria do óleo e gás, que seja, quando ocorre um pico de energia que seja de 2 segundos. Hoje a indústria 4.0, a indústria toda automatizada, se qualquer pico de energia que seja de meio segundo, ele reseta todas as máquinas, todos os equipamentos, e o parque, a linha de produção fica ali interrompida por 1, 2, 3, 4 horas. E é esse tipo de problema que nós não podemos enfrentar na era da tecnologia, na era da informação, na era da velocidade. Hoje as informações se difundem muito rapidamente e nós não podemos ter uma linha de produção parada por 4, 5 horas. Isso prejudica a atração de investimentos, prejudica a geração de emprego e renda, e são problemas como esses, específicos, porque muitas pessoas reclamam, alguns deputados nos procuram para reclamar, mas está muito lento, está muito ruim. Não, mas o que está? Qual o seu problema? Porque nós assumimos o governo, o INEA tinha um estoque de 8.600 licenças ambientais pendentes de análise, de requerimentos de licenças de operação, licença de instalação, licença prévia, 8.600 processos, um estoque de 8.600 processos pendentes de resposta, sem qualquer manifestação do poder público. Analisamos mais de 2.000 processos, reduzimos a menos de 6.500 processos hoje no INEA pendentes de análise. Respondemos para ajustar os projetos, para viabilizar a concessão das licenças, respondemos pelo indeferimento de plano das licenças requeridas, e respondemos pelo deferimento. Nós não garantimos as licenças ambientais, mas o fato de garantirmos uma resposta ágil, uma pronta resposta do poder público à iniciativa privada, melhora a nossa credibilidade, melhora a nossa posição junto à iniciativa privada e vai atrair mais investimentos.
Na Codim, a mesma coisa. Mais de 400 processos no estoque de análise de incentivos fiscais. Tudo bem, os processos tiveram a sua análise interrompida por conta de uma lei que proibiu a concessão de incentivo fiscal pelo período de 2 anos, mas depois que a vigência dessa lei chegou ao fim, ninguém retomou a análise desses processos. O Rio Log demorou a ter a sua primeira reunião de consolidação. O porto de Sepetiba, a mesma coisa. As empresas do Rio Log formaram uma fila e hoje, com todos os processos pendentes de análise, não sabiam nem o que fazer. Eu falei, não, só atualizem as informações, não é necessário nada. O Felipe, meu subsecretário aqui de Ambiente Negocial, que é responsável pelos incentivos fiscais também, mandou um e-mail, fez contato individualmente com cada empresa, buscando, e muitas delas, qual não foi a nossa surpresa, quando descobrimos que já tinham até desistido desses processos. Não desistido formalmente, mas abandonado. Demorou a responder, ele já alocou o seu investimento, já alocou o capital que viria a ser investido aqui no Rio de Janeiro, que viria a gerar emprego e renda aqui no Rio de Janeiro, alocou em outro estado, foi para outro estado. Não porque teve um incentivo fiscal indeferido, mas porque não teve o processo analisado. Porque muitas das vezes, se você indefere o processo, a iniciativa privada vê com bons olhos a rapidez, a presteza, a agilidade, aloca aquele capital em um outro investimento, em uma outra proposta, em uma outra ideia, aqui no nosso estado. Porque encontra aqui um estado hoje parceiro dos investimentos, parceiro dos investidores, parceiro da sociedade trabalhadora, de quem quer trabalhar sério, quem quer gerar emprego e renda aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, essa é a nossa missão, entender os problemas. Tragam-nos problemas específicos a serem tratados, tragam-nos os entraves que impossibilitam a realização de investimentos e nós vamos tratá-los e nós vamos resolvê-los. Ficar sem resposta do Estado não é uma opção. E é esse o nosso compromisso. Qualquer que seja a demanda da sociedade, qualquer que seja a demanda do empresariado, da iniciativa privada, nós nos propomos a responder em prazo hábil, designamos prazo para a resposta, pactuamos com os empresários. Os problemas que nos são trazidos, nós estabelecemos, não, esse licenciamento ambiental aqui demanda uma análise mais técnica, uma análise mais profunda, então nós vamos levar aí 60 dias, pedimos 60 dias, mas dentro de 60 dias a gente responde. Não é 60 dias que viram 120, não são 60 dias. Geralmente, 60 dias é o prazo mais alongado que a gente pede, porque a gente sabe que a gente vai resolver antes. Mas a gente prefere não pedir 30 dias para depois alongar por mais 30, por mais 30, por mais 30, porque isso vira uma bola de neve. Preferimos dar prazos reais, prazos pragmáticos, fáticos, realizáveis, para que a iniciativa privada não se decepcione mais com o nosso Estado, com as políticas públicas empreendidas e com a falta de resposta do poder público. Ainda nos incentivos fiscais, já determinamos uma política pública de que todas as empresas que requerem um incentivo fiscal no Estado do Rio de Janeiro são visitadas, para impedir que empresas fantasmas aqui se instalem, tenham o benefício concedido e não gerem emprego aqui, não gerem renda aqui. A geração de emprego e renda seria de forma ficta, onde ele lança em suas GFIPs, lança nos seus demonstrativos contábeis, mas as pessoas estão empregadas em outros estados. Descobrimos situações como essas, já revogamos incentivos fiscais dessa natureza e já revertemos o cancelamento de incentivos fiscais da via contrária. De denúncias de empresas fantasmas, o incentivo fiscal estava cancelado, a empresa apresentou o recurso e aí sim nós fomos lá, fizemos a visita em loco, constatamos que ali existe uma empresa, ali existe uma iniciativa produtiva da sociedade e por isso merece ser valorizada. Essa é a nossa missão, resolver os problemas da sociedade para atrair capital, para atrair investimento, gerar emprego e renda e assim resolvemos boa parte dos problemas da população. A missão dada pelo governador Wilson Witzel é erradicar a pobreza. Temos no segmento do óleo e gás certamente a nossa maior vocação natural a ser fomentada, a ser potencializada. Por uma conta, pretendemos a atração de investimentos da ordem de 250 bilhões de dólares nos próximos 10 anos, sendo que cada bilhão de dólar representa, em média, a atração de 20 mil postos de trabalho para o Estado do Rio de Janeiro. Esse mês tivemos uma má notícia de que o Rio de Janeiro, de novo, ocupa uma posição ruim no índice do CAGED. Perdemos quase 3 mil postos de trabalho no mês passado, mas há
luz no horizonte, há luz no fio do túnel. Né? Os leilões que vão ocorrer de concessões exploratórias ainda esse ano, tanto da partilha do pré-sal, a 6ª rodada da partilha do pré-sal, a 16ª rodada da concessão exploratória, a negociação dos campos maduros, a subconcessão dos campos maduros, o leilão dos excedentes da seção onerosa, as atividades de descomissionamento de 21 plataformas de petróleo na costa do Rio de Janeiro, que não diminuirá, cujo descomissionamento não diminuirá a arrecadação de royalties e participações especiais, porque são postos de petróleo já em decadência ou já inutilizados, ou que já tiveram a sua produção interrompida. Então, a estimativa só com as atividades de descomissionamento é de que vamos criar 50 mil novos postos de trabalho no estado do Rio de Janeiro. Então, as perspectivas são reais. O livre mercado de gás busca atrair cerca de 140 bilhões de reais em investimentos no estado do Rio de Janeiro. Existe um leilão permanente da ANEEL, o leilão A6 da ANEEL de novos parques energéticos no Brasil todo. Foram propostas 52 instalações de novas termoelétricas, e dessas 52, 13 se propuseram manifestar interesse em se instalar no Rio de Janeiro. Agora, para atrair, o leilão de energia é quem dá mais dinheiro, tem que pagar para a União. Esse dinheiro vai todo para a União. Né? Agora, para atrair, para os investidores estarem dispostos a instalar aqui, realizarem os projetos dessas térmicas no mundo real, no plano físico, é necessário que nós, do poder público, atuemos criando um ambiente negocial. Precisamos reduzir, sim, deputado Malafaia, a tributação do gás aqui no estado do Rio de Janeiro, porque a nossa tributação está mais elevada do que a do resto do país. Não é possível que nós vamos deixar esses investimentos irem para outros lugares, porque o Rota 4 está indo para São Paulo. Né? Nós temos aqui o Rota 2, temos o Rota 3 de gasodutos, que vai ligar no Comperj, até 2021 vai estar finalizado. A unidade de processamento de gás natural também vai ser inaugurada em 2021, gerando emprego, gerando renda. Agora, existem outras saídas para o gás que não o Rota 3, que não o Rota 2, que não o Rota 1. O Rota 4, o Rota 5, que vai ligar ao Porto do Sul também, o gás pode ser exportado. E enquanto nós não criarmos um ambiente negocial, uma taxação propícia do gás aqui no estado do Rio de Janeiro, vai continuar sendo feito o que tem sido. Ou o gás é reinjetado para otimizar a produção do petróleo, ou o gás é queimado na atmosfera gerando riqueza para ninguém, ou o gás é exportado para a Europa para alimentar os seus gasodutos. Né? Então, precisamos, do âmbito do executivo, precisamos trabalhar, melhorar a tarifa do gás, porque ainda é uma tarifa cara. Agora está em pauta na Genesa a revisão quinquenal da tarifa. Né? E vamos trabalhar para entregar um gás mais barato para a sociedade, para a população e também para a iniciativa privada. Também para a indústria da cerâmica, para a indústria do papel, para a indústria da energia através das termoelétricas. Vamos implementar, inauguramos semana passada uma termoelétrica que vem do biogás, que na verdade foi uma exigência, uma obra de contrapartida. O INEA licenciou o aterro sanitário de Nova Iguaçu e exigiu como contrapartida a instalação de uma fábrica, de uma termoelétrica abastecida por biogás. Biogás que vem do lixo. Do lixo para energia e do esgoto para energia. São essas tecnologias que nós devemos estar atentos para capitanear não só o Brasil, mas sim o mundo na transição energética. E a partir dessas novas tecnologias, dos novos postos de trabalho que conhecemos hoje, não existirão daqui a 5, 10, 15 anos, e novos que nós nem sequer temos a condição de pensar que existirão, vão existir. Assim como aconteceu com serviços de streaming, assim como aconteceu com outros serviços que hoje, constituem base diária das nossas vidas e que não existiam há tempos atrás. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês, que os investimentos estão vindo e que nós, do poder público, estamos empenhados em resolver as demandas da iniciativa privada, as demandas do ambiente negocial, sempre visando uma maior geração de emprego, uma maior geração de renda, a redução das desigualdades sociais e a erradicação da pobreza através do pleno emprego. Muito obrigado. Agora, então, a ideia era a gente ouvir a opinião de vocês e sentar um pouquinho à mesa aqui.
passar para o deputado Samuel Malafaia fazer as considerações e a gente segue para essa parte do pinga-fogo, né? Acho que o andamento é descomplicado. O secretário já colocou muito bem a posição do Estado. De fato, até eu estava querendo fazer uma parte sobre essa questão de energia, porque precisava ser bem informado por que o gás é tão comum aqui no nosso Estado e você tem uma termoelétrica que faz um custo enorme para operar. E, mais uma vez, a gente já fica para trás, porque eu não sei se o senhor sabe que em São Paulo e na Bahia, né, o pessoal dizia que Bahia tinha muito pouco, né? Mas na parte de energia eles estão queimando lixo. Ali nesse aterro eles estão pegando gás, né, produzido, biogás e queimado. Mas hoje São Paulo e Bahia já queimam o lixo para produzir energia elétrica. Então, em vez do empresário vender os serviços de queima de lixo, ele vende energia, mais barato que a termoelétrica. Eu gostaria de me aprofundar um pouquinho desse assunto com Vossa Excelência. À disposição. Tá bom? E eu acho que temos que continuar nosso papo aqui para que possamos arrolar algumas ideias importantes e passar para o governo, que é o governo que vai fazer, né, centralizar e distribuir as nossas ideias para fazer com que elas virem realmente desenvolvimento. Muito obrigado. A ideia, então, era ouvi-los a respeito dessa proposta nossa aí da reunião do GT. Quer dizer, a gente, bota só a anterior, né? A gente, em cima de todas essas sugestões que surgiram a partir do workshop, muitos de vocês estavam lá conosco no dia do evento, a gente focou na criação da plataforma como um exercício de trabalho conjunto, até porque isso vai demandar aí toda uma discussão tecnológica a respeito da junção dessas informações e a possibilidade da gente começar a sistematizar e organizar a informação de forma com que o cidadão fluminense possa ter acesso não só ao que existe de capacitação disponível online ou presencial, mas também as ofertas de emprego dos diversos bancos que a gente tem aí de oferta de vagas. E aí, alguém quer falar, quer comentar? Júlia Zardo, da Casa Firjan, que foi a nossa anfitriã no dia do workshop e que abriu lá as portas da casa. Obrigada, Geisa. Bom dia. Eu queria fazer um complemento aqui, né? Depois dessa apresentação resumida da Geisa, é um resumo enorme, porque foram vários encontros de trabalho e várias pessoas que estão aqui estavam lá naquele dia seguinte, né? Conosco. E uma coisa super interessante, você podia voltar a apresentação um pouquinho, por favor? Naquela mandala, pode voltar mais. Pode voltar mais, pode voltar, pode voltar, pode voltar, pode voltar, pode voltar. Aí. Muito bem. Queria falar desse ponto. Por que a gente chegou à conclusão, então, na discussão que a gente ia trabalhar um projeto, né? Porque a gente sabe que problemas são muitos, desafios são muitos, a gente tem muita coisa para fazer. Mas a gente queria pensar em projetos que fossem compartilhados, né? E uma coisa que apareceu aqui, quando a gente trabalhou em contexto, por exemplo, a gente identificou ali, até a Bia, né, que é uma das designers que trabalhou aqui com a gente identificou o que mais aparecia no contexto, e a gente viu que é falta de acesso à informação. Então, a gente tem muita informação, cada instituição tem uma geração de dados própria, mas a gente não tem acesso fácil às informações dos outros. E nas dores, uma coisa que a gente percebeu muito em todos os grupos é isso, falta de alinhamento, falta de sinergia, desarticulação das iniciativas, falta de integração. Então, assim, cada um tem um desafio, cada um sabe o que precisa fazer, está trabalhando para isso, mas a gente identificou que para sair desse estado deprimido, né, como a Geisa mostrando ali, a gente é líder nos rankings de perda, assim, triste, né? Para sair dessa situação, a gente queria
usar a nossa energia em um projeto que articulasse grande parte das instituições que estavam lá. Por isso essa proposta da gente começar com esse alvo aí, que acha que vai dar super certo, e é uma energia até pequena relativamente em cada instituição para ser empregada aí, que pode gerar um grande resultado. Então, eu queria, assim, inaugurar esse debate aqui com você, para as outras pessoas se animarem, conversarem também e dizerem a opinião delas. Tem microfone sem fio? Tito, você quer comentar? Porque a gente teve também algumas reuniões em paralelo, se precisar. A gente teve alguns debates em paralelo e reunimos também as instituições do Sistema S justamente para ver como é que a gente poderia articular essas ações de trabalho. Queria saber da tua visão a respeito dessa formação, dessa proposta de focar na construção dessa plataforma. Obrigado, Geisa. Olha, eu participei de algumas sessões, poucas na verdade, menos do que eu gostaria, mas algumas pessoas da nossa equipe participaram de algumas dessas discussões que foram levadas a cabo por vocês, você pela Júlia. E pela Ana. É? E pela Ana E pela Ana, claro, a Ana. Tá, que não fez isso. E eu estou realmente impressionado com o resultado. Vocês fizeram um trabalho esplendoroso. Eu estava aqui olhando, não só de sistematização, mas de uma lógica absolutamente inquestionável com relação às ações que devem ser desenvolvidas para promover uma recuperação da economia do Rio de Janeiro no curto prazo, tentativa de recuperar no curto prazo para gerar mais emprego e renda. Então, o que eu resta fazer é parabenizar vocês, realmente estou impressionado com essas três moças, fizeram um trabalho magnífico, e dizer que o SEBRAE está à disposição de vocês para continuar trabalhando, operando e tentando encontrar caminhos para o Rio de Janeiro. Muito obrigado. Obrigada. Natan Schipper, do Comércio. Bom dia a todos. A FEComércio está presente. E não é só a FEComércio. Estou através aqui do Sistema S, SESC, SENAC, Rio de Janeiro, do SEBRAE, de onde eu sou conselheiro, do CETER, de onde eu sou conselheiro, da Junta Comercial, e tudo mais. Então, o envolvimento da FEComércio no momento, a nova fase que ela está se desenvolvendo, nós temos inclusive a recuperação do nosso estudo de pesquisa, que é o IFEC, que já lançou um número, que é o Rio de Janeiro em números, e brevemente a gente vai ter mais um trabalho a oferecer, que é o levantamento de todo o desenvolvimento, a parte econômica, a produção, a parte fiscal, impostos, tudo mais, que tem a ver com o nosso segmento de comércio, turismo e serviços. E, recentemente, a gente tem eventos que é onde nós estamos aparecendo muito. O Rio Gastronomia, o patrocínio principal é o SESC SENAC. Maravilhoso, acabou esse fim de semana com 60 mil pessoas. Esse fim de semana, de novo, a área do turismo, que é a grande expectativa do Rio de Janeiro. 12 municípios se apresentaram com uma quantidade enorme de oportunidades de emprego e transformar o turismo, que é a indústria sem fumaça, e que é um recurso que está abandonado no Rio de Janeiro. Vai precisar de melhorar as estradas, as comunicações com os municípios, tem tudo a ver. Eu acho que esse é o momento do Rio de Janeiro, precisa decolar. Então, a FEComércio está presente, é parceiro do Estado e tudo mais que se possa precisar, nós estamos com as portas abertas. Vai Muito estar no obrigado. barco com a gente. Luiz. Bom, eu não tive presente esse trabalho fantástico que foi feito, parabéns de novo e a vocês todos. Eu presido a mais antiga associação de telecomunicações do Brasil, hoje pequenininha, e sou diretor de um sindicato da FEJAM. Mas a minha presença aqui, além de estar, não está ali, mas a gente participa do fórum, é o seguinte: nessa área de emprego, eu tinha comentado rapidamente com você, a gente representa um software de gestão de recursos humanos
E a empresa, a nossa empresa que a gente representa, está disposta a realizar um evento no Rio, utilizando seus próprios meios para entregar aos necessitados de emprego um sistema de informação. Isso é um evento público feito numa praça, mais especializado do que já foi feito há cerca de 1 ano e meio, 2 anos. De um lado, banco de dados de oferta de emprego, e do outro de lado, o chamamento a pessoal que necessita de uma oferta, de uma vaga. No evento que já foi feito, a ideia foi na Largo da Carioca, e a ideia era das 8 da manhã às 6 da tarde receber os desempregados, registrar e oferecer oferta de emprego. Quais eram as ofertas? Eram as coletadas publicamente. Quando a gente está falando de várias entidades, a ideia e a missão que eu tenho é de trazer, convencer Firjan, a Associação Comercial, onde eu também sou diretor, e a Alerj, que tem esse foco, e a Prefeitura, da gente fazer uma nova experiência que vai motivar, né? Primeiro, dar resultado prático. Segundo, tem uma visibilidade fantástica. A gente tem um vídeo feito no primeiro evento que mostra o interesse que despertou. E o dado que eu não disse, que apesar da experiência começar às 8, 9 horas da manhã, às 4 da manhã a gente já tinha uma fila de mais de 400 interessados. É um negócio triste, mas enfim, dá uma dimensão. E não terminou às 6 horas da tarde, terminou às 8, com a inscrição de mais de 6 mil interessados. Eu não tenho o dado, que é o mais importante, é de quantos acabaram tendo um bom resultado de emprego. Mas, então, essa nossa experiência, o sistema estão disponíveis para serem utilizados como, vamos dizer, um termômetro, talvez, né? Um sistema, um projeto piloto, né? Em que praticamente se veja defeitos, né, no processo que se pretende instalar. Nessa caminhada vai ser necessário a gente fazer um processo de discussão, trabalho e também de eventos que possam entregar ações ao longo dessa jornada. Então, é o processo que a gente reputa de médio prazo, não é nada curtíssimo prazo. A construção dessa governança, ela vai levar um tempo até se estabelecer, e a gente vai precisar também ter ações paralelas que possam animar o grupo. Então, minha proposta é você estar presente nessa reunião do dia 24, volta lá para a nossa data, que eu sempre confundo as datas, eles têm muita coisa na agenda do fórum. 24 mesmo. No dia 24, para a gente poder ver de que forma a gente poderia encaixar isso dentro desse projeto maior de governança. Não, ok. Mas, tá? É uma ação específica, okay, que pode estar dentro desse... Só informação complementar é que o CEO da empresa mãe, que é belga, ele vai estar aqui nos dias 9 e 10 e eles já 10 estão, de setembro. Agora, já estão promovendo reuniões na Firjan. Então, em algum momento vai aparecer um resultado dessa situação e a gente vê como cola. Com certeza. Ok? Tá ótimo. Mais alguém? Bom dia a todos. Meu nome é Ana Camboim, eu sou do Inmetro, e eu vi que você mencionou a dificuldade no acesso a informações relevantes para a produção, etc., né? Então, eu queria aqui fazer uma propaganda de um serviço que nós temos no Inmetro e que é totalmente gratuito e que eu acho que é bastante relevante para a inserção do Rio de Janeiro na pauta comercial mundial. Nós temos um serviço chamado Alerta Exportador. É um serviço que fornece todas as informações sobre regulamentos técnicos relacionados a bens de consumo, não somente os nacionais, mas de todos os países membros da Organização Mundial do Comércio. Então, eu convido a todos a se inscreverem no serviço e passarem a receber gratuitamente
informações sobre todo e qualquer regulamento técnico que seja estabelecido no Brasil e no mundo. Esse serviço, ressalto, né, é totalmente gratuito e ele é personalizado. Cada fabricante, produtor pode se inscrever, determinar que países e que produtos ele tem interesse em receber informação sobre, e nós fornecemos essa informação. Meu nome é Rafael Nunes, queria fazer só uma saudação em nome da deputada Mônica Francisco, que se encontra exatamente agora numa agenda de mulheres empreendedoras, enfim, tem participado desse espaço, tem participado também do CETERJ. Eu sou professor, sou geógrafo, sou mestre em geografia urbana, e temos uma preocupação enorme com relação a dois temas, né? Um, em relação, obviamente, à geração de trabalho, outro tema é a qualificação. Acho que o Qualifica Rio é um programa que a gente não pode perder de vista. Essa dificuldade orçamentária, um programa como o Qualifica Rio deveria estar nos chamando muita atenção e nos colocando bastante preocupação em relação exatamente ao próprio desenvolvimento econômico, de trabalho no estado do Rio de Janeiro. Então, acho que a gente tem que pensar todas as possibilidades, inclusive seria fundamental se as bancadas federais tivessem um pacto em defesa do emprego no estado do Rio de Janeiro e se unissem, né? Inclusive para o financiamento de emenda parlamentar em torno ao projeto do Qualifica Rio. E dizer que estamos todo mundo junto. Aqui na casa, inclusive, tem tido um ambiente extremamente democrático, propositivo nas questões exatamente de geração de trabalho, econômico. E, inclusive, quinta-feira a gente vai estar votando um PL que trata exatamente da aprendizagem, trata de qualificação, inclusive, de atendimento aos setores do socioeducativo. Enfim, o ambiente dessa casa com relação a esses temas tem sido o melhor possível, eu tenho observado isso, inclusive está aqui o resultado desse processo. Parabenizar a Geisa, que tem feito um trabalho fenomenal aqui, e a parceria com a Secretaria de Trabalho, que tem que fazer justiça, também tem feito, através da Ana, através do Lucas, um trabalho fenomenal também. Era isso. Só ressaltando, a gente fez uma apresentação aqui do Qualifica RJ, com a presença do deputado Paulo Ramos, que também atua na Comissão de Trabalho de Brasília, lá da Câmara Federal, justamente para poder alertar sobre a possibilidade de emendas parlamentares serem feitas para poder viabilizar esse projeto. E a ideia, na verdade, quando a gente desenhou essa proposta da plataforma, isso está dentro desse mesmo guarda-chuva do Qualifica RJ, quer dizer, poder amplificar ainda mais o alcance desse trabalho que está sendo feito pelo CETERJ, para assim, fazer chegar mais informação ainda à população fluminense. Mas estamos juntos, é isso aí. Oi. Só um minuto. Desculpa a interferência aqui, eu estava até falando aqui com a minha chefe de gabinete, com relação à bancada federal, o governo precisava liderar, melhor pena que o Cristão já saiu, mas passar o recado para ele, porque esse partidarismo, ele acaba massacrando a gente. Acabou que um partido, outro é de outro, então não gosta daquilo, então competiria ao governador juntar a bancada toda federal e pedir ajuda mesmo, chegar e pedir, porque nós estamos passando um sufoco aqui. E aí fazer um tipo de workshop que pudesse, alguns representantes como o senhor e outros aqui que tenham como contribuir, pudesse dar ferramentas e nós pudéssemos organizar também, de uma certa forma, parte dos recursos que os deputados federais têm. Então, aí, ali eu já falei no início, é outro país, né? Estão cheios da grana para distribuir, mas nem sempre eles aplicam as emendas naquilo que realmente é eficaz e necessário. Estão também pensando politicamente. Talvez, quem sabe, não quero limitar a liberdade de ninguém, mas uma parte desse montante de cada deputado fosse aplicado no bem comum, e isso chegasse a uma condição de respeitarem e atenderem à necessidade do clamor da nossa gente, onde nós estamos passando esse sufoco, quem sabe, né, a gente conseguiria não deixar cada vez, tirar mais água dessa canoa que tem uns furos, mas tomara que não só sobre no alto mar. Então eu acho que Tito, tudo bem? Vai ser bem? Apreciei sua fala também. Acho que uma ação que nós temos que fazer é fazer com que o governador nos escute para ele liderar a bancada
sem esse problema de querer distribuir cargos ou empresas para quem colabora mais ou menos. O caso é salvar aqui, o negócio está feio. Bom dia a todos, meu nome é Andréa Lessa, sou do Instituto Nacional de Tecnologia. Eu participei de algumas reuniões e eu acho que é importante a gente afirmar uma questão que você colocou, que o futuro está na educação e na tecnologia, ou seja, conhecimento instalado, aplicado ao desenvolvimento econômico, social do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu acho que a gente tem um desafio. Você colocou o cenário, nós temos 43 instituições de pesquisa, 10 instituições federais, 142 cursos de capacitação. Então, a gente tem uma riqueza nesse Rio de Janeiro que a gente realmente precisa aproveitar. Que você olha o Fórum Permanente, estamos todos ali representados, as instituições de conhecimento desse Rio de Janeiro. Então, acho que a questão política aqui representada e a questão do conhecimento instalado no Rio de Janeiro, eu acho que a gente sai daqui com um dever de casa para o dia 24/9, nossos dirigentes, reitores, ou a política do Rio de Janeiro está representada para assinar esse pacto de desenvolvimento que a gente tanto necessita. Eu acho que esse conhecimento ele tem que ser aproveitado, estamos todos, assim, acho que imbuídos desse grande desafio. Eu acho que o dia 24 tem que ser um marco para o Estado do Rio de Janeiro. 24, a gente vai se reunir ainda. O pacto a gente promete para o início de setembro, outubro. Início de outubro. O que a gente precisa, na verdade, antes até de que todo mundo assine, é saber que as pessoas saibam o que elas estão assinando. E, na verdade, essa proposta precisa estar bem definida e a participação das instituições também, como elas vão se posicionar. Isso é fundamental, mas, assim, de fato, a gente precisa dar espaço em direção à sinergia que a gente... Exatamente, fazer nosso dever de casa. Mais alguém? Aqui. Eu vou encaminhar todo mundo que está aqui. E aí, assim, vocês receberam uma ficha com as informações, se vocês puderem preencher, até para a gente poder mandar para os e-mails que vocês colocarem lá, a apresentação, a notícia, a informação do que aconteceu hoje aqui. Vocês poderem divulgar também, fazer chegar aos dirigentes. Eu quero parabenizar primeiro você, Geisa, né, e todo o grupo, toda a equipe que está trabalhando tanto, e trazer aquela metodologia do Down Up, porque nós falamos muito de educação, e nós sabemos que a pressão, como o nosso deputado falou aqui, é muito importante que vocês possam, que cada um de nós possa saber a sua responsabilidade. Porque é muito importante que você saiba o que vai fazer do seu voto. Então, nós falamos demais nisso, mas nós não sabemos como usar. Eu sou representante do grupo da terceira idade. Então, é muito importante que essa... O senhor também? Muito bem-vindo. Legislando em causa própria. Claro, em causa própria. E todos sabem que muitos avós estão dirigindo famílias, né? Então, a educação que vocês falaram tanto aqui é um problema. Eu dirijo um trabalho voluntário, que Geis até conhece, de vez em quando eu estou na reunião e falo. Mas levar isso, porque as cabeças pensantes daqui são maravilhosas. Os projetos são lindos, porém, nós temos que pensar que esse pessoal pode e deve fazer pressão em cada um dos órgãos políticos, em cada um das pessoas que eles votaram ou não votaram, porque todos sabem que com 70 anos nós não precisamos votar mais, mas eu faço a campanha de que votem, né? Vamos lá votar. Então, é muito importante saber da responsabilidade para que esses projetos... Realmente eu estou encantada, eu sou professora doutora da UFRJ, já aposentada, mas todo mundo sabe que nós temos vício da pesquisa. Eu continuo pesquisando, vou até lançar um livro agora na Bienal. Então é muito importante que cada um dos responsáveis aqui possa levar isso para a população. Eu gostei muito dessa sua previsão para uma praça pública, porque eu fui muitos anos da BRH, e nós fazíamos muitos trabalhos em praça pública. Então, isso é muito importante. É justamente isso. Quer dizer, chama-se a metodologia do Down Up. Porque nós, por enquanto, estamos no Up, né? Aqui é a turma toda lá de cima. E o que nós vamos fazer
para nós incentivarmos, né? A palavra é essa, incentivarmos, é o acender, né? Incendere, é muito importante isso. Então, acender, que a população faça a sua parte, porque vamos fazer isso, é abaixo-assinado, é pedir audiência pública, nada, é esses trabalhos assim que nós precisamos fazer. E eu quero parabenizar quem falou em educação aqui, porque eu dirijo um trabalho voluntário numa escola municipal, que é uma tristeza. Não, trabalho não é uma tristeza, não. Trabalho é ótimo. Olá a todos. Bom, antes de mais nada, agradecer aqui, Geisa, né, que mais uma vez, enfim, arrasou. A gente vem desde antes de maio, né? Porque maio foi o primeiro evento, né? Dia 29 de abril. Iniciozinho de abril a gente se reuniu e a gente olhou uma para outra e a gente falou, e agora? A gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que movimentar as instituições em torno desse desafio que é o desafio do emprego. E logo se uniu a gente à Casa Firjan através da Júlia, né? Vamos conversar com a Júlia, a gente vai até a Casa Firjan, vamos falar com a Júlia. Aí a gente trouxe a Júlia para o barco e a gente... através do fórum, do legislativo, do executivo, da iniciativa privada, a gente vem conseguindo fazer esse diálogo, né? E precisava realmente começar com diálogo, porque cada instituição tem a sua realidade, tem a sua própria agenda, e aí como é que a gente cria uma agenda comum quando cada um já tem sua própria agenda e tem que dar conta dessa agenda, né? Então a gente precisou... Ai, pronto. Veio ela. Então a gente realmente começou com o diálogo, que a proposta era entender como é que a agenda de cada um pode fortalecer o outro, né? Foi interessante que no final do nosso workshop, cada um teve que dar os seus 15%, não foi isso? Cada instituição, e ela filmou, tá, gente? Ela filmou cada um dando os seus 15%. Eu não sei quem tá aqui que tava no workshop. Ana, explica isso. Vou deixar a Júlia explicar. Ela vai explicar isso direitinho. Mas, enfim, cada instituição saiu do workshop com um compromisso. Olha, dentro da minha agenda, como é que eu posso incorporar nessa agenda maior, que é a agenda para a gente, né, vencer o desafio do emprego no Estado? E foi muito bacana porque a gente viu que cada um realmente tinha o que contribuir dentro da sua própria lógica organizacional. E eu acho que é esse esforço que a gente está tentando fazer aqui hoje. De juntar toda essa riqueza que a gente está vendo ali, enfim, no banner do fórum. Mais gente que não está no banner. 57 agora. São 57. Enfim, toda essa riqueza, todas as outras secretarias, não só desenvolvimento econômico, mas ciência e tecnologia, educação, enfim. A educação participou de todo o nosso processo. Uma série de secretarias que são fundamentais para a gente conseguir trabalhar o tema do desenvolvimento e da geração de emprego e renda no Estado. Então, dentro desse processo todo, a gente ficou conversando como é que vai ser a governança disso, né? Como é que a gente vai conseguir colocar isso em ação? No workshop surgiram 6 visões, foram várias ideias incríveis e bem práticas, né? Desde um espaço físico, um hub de inovação, até uma plataforma online, né? Então, como é que a gente pega essas ideias que foram cunhadas durante um dia inteiro no workshop, com base em todo o conhecimento, né, que foi compartilhado aqui na Alerj durante os 4 seminários, como é que a gente pega isso tudo e consegue criar uma governança que faça esse diálogo virar algo concreto, botar a mão na massa? Na prática, o que a gente tira disso? Como é que a gente faz isso acontecer? E aí surgiu essa proposta desse pacto, né? Então, vamos fazer um pacto entre essas organizações, um pacto que viabilize que elas participem através das suas próprias agendas, quanto é que a força de cada um entra para a gente viabilizar esse pacto. E eu acho que a proposta aqui hoje é essa. É a gente sair com essa vontade de fazer esse pacto acontecer. É a gente sair daqui com esse compromisso, levar para dentro das nossas organizações a viabilidade da gente realmente pactuar para o desenvolvimento, para a geração de emprego e renda do nosso Estado. A gente já ouviu aqui a Geisa no início falar de todos os números e a situação que a gente vem vivendo no Estado. É uma situação muito difícil e sozinha a Secretaria de Desenvolvimento Econômico não vai resolver isso. Sozinho a Alerj e o Fórum não vai resolver isso, não é isso? Sozinha a Firjan não vai resolver isso. Sozinho as universidades, a academia não vai resolver isso, que tem um papel fundamental na qualificação, especialmente para as novas vagas de emprego que a gente
tá aí para os novos investimentos que vão vir para o nosso estado. Então, ninguém vai fazer nada sozinho. A gente precisa de um pacto para unir todas essas forças e unir todas essas agendas. A nossa proposta aqui hoje é essa, é a gente conseguir, com vocês, criar essa proposta do pacto e dia 24 a gente organizar isso. E nada melhor para a gente organizar um trabalho em conjunto, começar a se conhecer, do que algo muito prático para ser feito. Então, dentro das 6 visões que surgiram, que a Geise apresentou mais cedo aqui, dentro das 6 visões, a gente pensou, vamos começar com uma bem prática e que a gente precisa que aconteça logo, né? Vamos escolher uma para começar o trabalho em conjunto e a partir dessa experiência a gente vai expandindo e vai realizando as outras visões, né? E por isso a ideia da gente começar um grupo de trabalho da plataforma digital, que seria um espaço, e que vai ser, seria não, né? Que vai ser um espaço onde a gente tem desde a parte da empregabilidade, da oferta de vagas de emprego, aí a parceria dos APLs, né, dos agentes produtivos locais, da iniciativa privada, dos setores estratégicos, oferecendo as suas vagas, com toda a parte de qualificação, aí entra o Qualifica RJ, com a importância que tem o papel do Sistema S, das universidades, da academia, para poder prover no mesmo espaço a informação do que existe de qualificação disponível para a população e a gente poder fazer o que eles estão chamando hoje lá no governo federal de qualificação por demanda, né? Lá eles falam inglês, gente, eles falam bonito, eles falam qualificação on demand, mas é qualificação por demanda. E que a proposta é essa, saber o que a iniciativa privada está precisando, quais são os empregos que a iniciativa privada vai estar gerando e que qualificação a gente precisa por localidade, por região, para estar fazendo isso acontecer. E aí a importância do Observatório do Trabalho, estou vendo o Miguel aqui, a importância do Observatório do Trabalho, porque ele nos dá informação. O que está acontecendo em cada região? Qual é a área que a gente está perdendo emprego? Quais são os setores em cada região que estão perdendo? Quais são os que estão crescendo? Isso tudo é fundamental. A gente trabalhar com informação muito concreta e muito prática para a gente poder fazer uma ação direcionada. Enfim, acho que acabei falando demais aqui. Tem que explicar os 15%. Eu vou deixar a Júlia fazer isso e muito mais, porque ela arrasa. Agradecer a presença de todos mesmo. Dizer que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está à disposição para ouvir cada um, para trabalhar em conjunto, para ouvir as demandas específicas e práticas, como disse o secretário Lucas aqui. Enfim, e dizer que eu estou muito empolgada com os próximos passos que a gente tem pela frente e para ver esse pacto se tornar uma realidade. Agradecer imensamente as duas aqui, que desde o início assumiram esse compromisso junto com a gente. Gratidão. O que eu queria falar aqui é o seguinte, gente. Eu acho que assim, muitos de vocês que estão olhando essa iniciativa podem estar pensando, mas eu já vi isso, né? Pactos já foram feitos. Algumas coisas acontecem, outras não, e a energia se dissipa. E eu acho que o que a gente está vendo aqui hoje é uma iniciativa de pessoas que estão em instituições, porque nós, né, alguns estão em instituições há muitos anos, outros não. Então, pessoas que estão em instituições e que acreditam que a história do capital social, da confiança, ela é fundamental para a gente trabalhar junto. E em épocas de gestão por WhatsApp, a gente sabe que a gente está muito próximo, mas as pessoas têm se envolvido cada vez menos, né? Então, assim, quebram-se as barreiras, todo mundo tem o acesso a todo mundo, mas as pessoas elas estão muito descrentes e com menos energia dedicando um pouquinho só e apontando o que o outro tem que fazer e não o que eu mesmo posso fazer, né? Então essa foi a iniciativa aí dos 15%. Depois que a gente sentou com Bia, com Antônio, com outras pessoas na casa e pensou, então tá, vamos fazer, e aí vamos fazer acontecer, vamos sair cheia de iniciativa, como a gente viu aqui, né? Várias iniciativas. Falou assim, mas e aí? Como é que a gente vai fazer com que as pessoas se dediquem e realizem alguma coisa a sua parte? E a gente pensou que, né, tem uma teoria, né, que fala que de tudo que a gente quer realizar, 85% depende de outras pessoas. Depende
dos deputados, depende do executivo, depende de tudo, do Trump, do Trump, exatamente. Mas 15%, um pedacinho pequenininho, é o que depende só da gente. Se a gente quiser dedicar energia para realizar aqueles 15%, a gente tem autonomia para isso. Então, o que a gente pediu, e elas brincaram que a gente gravou, não era para depois usar nada contra ninguém não, viu? Quem falou de 15%. Você prometeu, eu filmei. A gente gravou mais para uma coisa da gente ter uma documentação do dia, mas assim, os 15% são isso, é para você saber o que então, visto isso tudo, o que eu vou fazer? Porque a gente sai daqui e tá no WhatsApp, e tá com as demandas todas, mas assim, é para vocês saberem que existe aqui um grupo de pessoas que confia, né, a instituição, ela vem a reboque das pessoas, né? Assim, as pessoas, elas estão confiando que elas podem trabalhar juntas para realizar alguma coisa diferente, e era isso que a gente queria estender aqui para vocês, para a gente chamar e vocês pegarem só 15% do dia de vocês e tentar se envolver nessa iniciativa, que pode ser uma iniciativa que vocês já viram antes, mas a gente está colocando a nossa energia para realizar, a gente acha que isso vai fazer diferença, tá bom? Obrigada.